É importante a gente dizer, né? Então, o tema de hoje é um tema que eu venho trazendo aqui porque eu acho que é muito pertinente, cabe a nós discutirmos, né? Essa questão. Eu vou compartilhar com vocês, pode ser Vai, o vai fundo. PowerPoint? Opa. Eu preparei, então, o tema de hoje é a influência dos espíritos na nossa vida, né? Que é um pouquinho do que é um tema do Livro dos Espíritos. É claro que ele perpassa a doutrina de uma forma muito certeira, né? Porque a gente sabe exatamente que a espiritualidade tem uma grande influência. E aí eu trouxe algumas questões, né? E principalmente aí a questão 459, ele faz uma pergunta muito direta, né? Influem os espíritos, no Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quer dizer, nós temos aí uma influência muito, muito, muito grande da espiritualidade e de tudo o que dentro da nossa vida, isso é sabido, isso está ali no Livro dos Espíritos. Muito bem. E aí, seguindo, né, a questão, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E aí, antes de eu voltar essa questão aqui, eu vou parar um pouquinho de compartilhar, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, assim, a gente teve aí algumas colocações, né? Não só da parte do Divaldo, né? Que foi uma coisa que eu acho que pegou para todo mundo, né? No sentido não da opinião pessoal dele, longe disso, a gente não tem absolutamente nada a ver, a gente até discutiu isso aqui algumas vezes, né? Mas o posicionamento dele, e acaba que você lê nas manchetes e lê em todas as questões e tal, nossa, o médium, o espiritismo e tal, porque ele acaba sendo que não é um porta-voz no sentido de que o espiritismo não tem alguém que é um líder que a gente tem que seguir, mas ele acaba sendo uma referência, e como uma referência é uma enorme responsabilidade que ele tem, né? E nós não estamos aqui falando da questão da obra do Divaldo e todos os serviços que eles prestaram, porque, como diz a Carlinha muito bem, é uma coisa até leviana, né? Levantar isso. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: se os espíritos, eles têm, né? E é sabido que o Divaldo é um médium que tem acesso a espíritos muito, muito íntegros, evoluídos, né? Que trazem mensagens extremamente importantes para a gente como humanidade, né? Não é nem como espírita, é como humanidade. E aí eu me pergunto, né? A gente vê, por exemplo, no filme do Chico, a gente vê o tempo inteiro o Emmanuel dando chapuletada no Chico, né? Ele critica a questão da vaidade, e eu entendo que a gente tem um livre-arbítrio a ser preservado. Mas a minha pergunta, primeira, de fogo no parquinho, é: por que os espíritos permitem que esse tipo de fala, né, Porra. seja... Cadê os espíritos para orientar o pobre velhinho do Divaldo? Essa é a minha pergunta, mais ou menos assim, que eu queria que vocês me ajudassem a entender agora. Tá, vamos lá. Eu peguei aqui, você estava falando no seu slide, obviamente, fui lá, vamos direcionar até para a gente ter alinhar o discurso, que é influir. Mas, bom, já que é influência, então vamos definir o que é influir. Fui lá, googlei aqui o negócio, botei influir. Uma interessante aqui, ó, uma definição de influir. Bom, além disso, primeira definição é exercer influência, depois eu abri a de influência, daqui a pouco eu falo da influência. Uhum. Um do influir que eu achei legal é a definição 4.
que é quando ele fala que o verbo é transitivo direto e bitransitivo. Fazer penetrar no ânimo. E aí, engraçado que ânima é a palavra latina para alma. Tá? Ânima em alma, se eu estou animado, estou desanimado, justamente a ânima é a palavra alma, ou seja, fazer penetrar na alma. Olha que interessante, não sei se quem... E aí, bom, eu pegando influência, acho que a segunda definição, o ato ou efeito de influir, ou seja, uma joga na outra, a outra joga para uma, né? Esse é clássico de toda definição. Mas olha que interessante. Você começou a falar sobre... Você começou a falar, aí assim, as definições iam batendo da influência. Ó, A1. Será influência isso? A ação de um agente físico, tudo bem. Eu tiraria o físico. Achando a ação de um agente, eu retiraria o físico da definição. Não físico eu, mas o físico. Você entendeu? O material, né? O agente material, exato, o material. A ação de um agente sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Olha que interessante. Ou seja, a influência só faz sentido de ser se ela causa modificação, por essa definição. Se ela não causar modificação, não é influência. 3, o 2 é o ato efeito de influência, ele remete um remete ao outro. O 3, poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Produzir um efeito. De novo, se não produzir efeito, não rola. Olha aqui agora o 4, que interessante. A influência no sentido de, assim, nossa, aquela pessoa é influente. 4. Autoridade, vírgula, prestígio, vírgula, crédito desfrutado por alguém numa sociedade ou num determinado campo. Eu acrescentaria vírgula em um determinado período. Porque a pessoa também, a influência, ela é temporal. É verdade. Então, bom, isso é só para a gente meio que uniformizar a discussão. Mas voltando à sua pergunta, por que permite, né? Essa é a minha pergunta também. Zé, você não foge do parquinho, não. Você não foge do fogo. Não, eu me pergunto isso também. Você deu uma volta aí só para não responder, José Antônio. Eu me pergunto isso também, que é o famoso assim, eu pergunto de outra forma. Eu pergunto assim, pô, mas quem está na porteira? Isso. Então, na realidade, quando a gente fala, a gente pode aplicar o quem está na porteira para a questão da influência. Porque a porteira, quando eu falo quem está na porteira, assim, pô, mas está deixando ele reencarnar a torta direito. Quem está na porteira? A gente pode perguntar também na influência, quem está na porteira? Cara, quem está deixando? Cara, eu tô pensando em ali azucrinar aquele cara. Pode? Tá aberta, a porteira está aberta, paga e vai. Do mesmo modo que a porteira tem que estar aberta para os caras que vão influenciar pro lado positivo. Mas esses caras não têm porteira. Você vê direto e reto aqueles livros do André Luiz, quando ele está lá, ele, o André Luiz, e mais agora que era o mentor dele, que está recebendo os treinamentos e tal, quando ele fala, quer ver, eu vou te mostrar um negócio, o mentor do André Luiz, chega, vamos ali naquela situação ali, e sempre tem um espírito, um grupo de espíritos inferiores, que eles pressentem a presença, eles não identificam, mas pressentem. Então, a ponto de um falar, pô, galera, sujou, vamos vazar porque eu estou pressentindo algo de bom. Ou seja, basta ter a presença de alguém de bom para que a coisa, o famoso circulando. Então a pergunta é, cadê os espíritos bons circulando? Ou é o que você falou, tem o livre-arbítrio. Então vamos deixar o circo pegar fogo? Já que você quer tacar fogo no parquinho, vamos deixar o circo pegar fogo, então, e ver o que acontece? Ou seja, aí, a pergunta é, somos todos nós balões de ensaio? Exatamente, é uma coisa que tem me movimentado muito nesse sentido, sabe? Eu entendo que sim. Faz parte do processo. Balões de ensaio. Porque nós estamos aqui para provas e expiações. Sim. A prova não deixa de ser uma experimentação. A expiação não deixa de ser uma experimentação. Então, sim, estamos no eterno balão de ensaio. Por quê? Porque nós estamos a toda a prova. Nós temos que estar à prova, ou a questão de a diferença de prova e experimentação é o fim, né? Não o meio. O meio é igual. O meio da prova e o meio da experimentação é o mesmo. Tanto é que se você não identifica, se você não falar o que é, não vai saber o que é. A mesma que chega, não, para aquilo que ele está passando é uma prova. Não, aquilo que ele está passando é uma expiação. Mas o meio é o mesmo. É uma questão só de finalidade daquele meio. Vai ser uma prova, outra vai ser uma expiação. Mas, no fundo, é uma experimentação. Então, tem um e outro.
Então, sim, estamos num balão de ensaio. Se você não permitir testar tudo, você testa tudo, você não testa. Eu vejo assim. E aí, Sidney? Você me ouve? Sim. Eu acho que aquela tal premissa que o Alexandre já citou infinitas vezes aqui. Primeiro, eu concordo com o José, tem a questão do tempo também. A gente não é linear, né? Então, mesmo alguém acima de qualquer suspeita pode escorregar na banana num ou no outro momento. Outro fato que eu acho importante, que eu acho que pessoalmente eu já citei para vocês. Eu entendo isso. Se a gente convive, se a gente partilha algum momento da vida, por mais boa vontade, por mais benevolência que eu tenha em relação a vocês, num ou no outro momento eu vou errar, né? Porque eu sou humano. Eu vou magoar alguém, vou chatear e tal. Então, outro ponto que eu acho importante para juntar nesse assunto aí é a idolatria, né? O Espiritismo determina lá nas suas obras básicas que a gente não venera ninguém, que a gente não idolatra ninguém. Então, o caso específico de um líder religioso, né, ele é uma referência para as pessoas, e eu imagino que os espíritas deveriam entender que não cabe idolatria ali. E a gente vive num momento também em que as pessoas não sabem exatamente onde falar e onde reclamar, né, das coisas. Então, por exemplo, o que a gente já comentou, pessoalmente, ele pode ter uma opinião de qualquer natureza, mesmo estando errado, né? Mas como representante de uma religião, como porta-voz, ou como um expoente, como uma pessoa de destaque, ele deveria ter mais cuidado. E eu acho que os espíritos permitem isso basicamente para a gente aprender, para a gente, como o José disse, ser colocado à prova. Não adianta a gente querer a perfeição, ser divino, ser um espírito benfeitor, etc. e tal, se a gente não passar pelas provas e pelas expiações, entende? Então, esses dias eu estava pensando nisso, né? Você está falando do ano, que tem sido um ano marcante para você e tal, não sei o quê. Para mim também tem sido. Não necessariamente positivo, mas assim, tem hora que eu olho, assim, de madrugada, né? Na hora de insônia, assim, falo assim, cara, eu tomei como premissa para mim não fazer mal a ninguém, né? Fazer o meu e não prejudicar ninguém. Por que eu tô nessa chibata interminável? E aí é isso, né? Você questiona até o valor da sua crença, da sua fé. Você não entende, né? Porque a gente é humano, então eu só para concluir, relativizando tudo isso, eu acho que a gente precisa, inclusive, desses maus exemplos para poder voltar para a reta, sabe? Sair da curva e voltar para a reta. Opa, escapei um pouquinho aqui, deixa eu voltar para trás porque fiz merda. Porque assim, como eu disse, de forma alguma eu estou julgando o Divaldo Médium, a obra dele, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu queria entender, que eu acho que para mim assim, é uma coisa que vocês estão elucidando bem e tal, é exatamente esse ponto, que porque assim, por exemplo, logo que o Divaldo falou o que ele falou e tal, eu comecei a acompanhar e me doeu muito, muito, muito a forma brutal como as pessoas trataram ele,
sabe? De xingando, deturpando e falando mal do espiritismo e tal. E aí a gente que está dentro da doutrina e que a gente, de alguma forma, faz parte, né? O nosso trabalho, principalmente aqui, o nosso objetivo é uma divulgação, é um consolo, é dizer, olha, tem coisas bem bacanas aqui e tal. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, né? E que, assim, a gente vê que uma pessoa ela está sendo bombardeada, porque daí não é mais. Porque é aquele tal negócio, você pode fazer 1000 coisas boas, mas se você fizer uma coisa ruim, aquilo vai ser o seu, né? Mas aí eu fico pensando, né? O Divaldo, ele tem uma obra tão bonita, uma coisa tão incrível que ele fez durante toda a vida dele e tal. Como ninguém está questionando, ele é um ser humano e tudo bem, tá certo. Mas assim, a espiritualidade, né? Será que o que está acontecendo a ponto dele estar sendo tão, porque assim uma falta até de cuidado, né? Porque se a gente for pensar assim, cadê, né? Ele tá ali falando para Edivaldo, não fala não. Tudo bem, você pode pensar isso, mas não fala não, sabe? É a idade que acontece isso, aí ele não consegue mais ter esse acesso, porque olha só, o que eu estava vendo e que muitas pessoas estão questionando, e aí por isso que eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, como se ele tem acesso aos melhores espíritos, como ele é portador e porta-voz de uma fala dessa. Primeiro, e aí nós estamos como vocês estão falando, a gente entende que é um processo, que existe livre-arbítrio, que as pessoas, que o mal é necessário para a gente enxergar o bem, entendeu? Tudo isso é levado em consideração, mas todo um trabalho que a gente faz, né, para tentar não misturar as coisas, para tentar não agir dessa forma, e aí, de repente, uma fala mal colocada, né, coloca em xeque e as pessoas, nossa, destruindo ele, destruindo. O que eu acho extremamente injusto. Entende o meu ponto? Não é o ponto do julgamento, é o ponto do porquê. E é claro que eu não estou aqui para, não tenho a pretensão de achar que eu vou ter a resposta para isso, mas pelo menos a gente precisa falar sobre isso, entende? Porque as pessoas precisam entender que essa não é o posicionamento da maioria das pessoas que estão na doutrina. É de alguns, sim, né? E tudo bem também, porque eles têm direito de ser o que eles quiserem, mas é isso que a gente está pontuando. Quando uma pessoa que é porta-voz, que tem contato, né, tem uma biografia, com todos esses espíritos tão importantes e tão maravilhosos, quando ela fala uma coisa dessa, isso bota todo o trabalho dela, e a gente não tem o que a gente faça que possa dizer, olha, não é assim, não é assado, porque realmente as pessoas desacreditam, né? Porque se você está falando uma coisa, e aí depois eu vou entrar num outro fogo no parquinho, que é do Kardec, mas eu já chego lá. Então, eu vou deixar o Sidney falar, que eu já falei demais. Não sei se vocês estão entendendo aí meu ponto de vista. Não, e tem é sinal dos tempos, né, Cláudia? Eu acho que, por exemplo, vou falar sobre o espírita, mas serve para qualquer outra religião também. Você ser de uma determinada religião, supõe-se que você vai colocar em prática os preceitos daquela religião, né? E você não pode colocar em prática apenas parte desses ensinamentos ou dessa conduta, né? Eu já falei aqui, por exemplo, o caso do católico não praticante, né? Não existe católico não praticante. O católico não praticante é ateu, né? Por definição. Porque se ele não pratica o preceito cristão, então logo ele não aceita, né? Mas enfim,
o que eu entendo é assim, olha, é o julgamento, né? Você está falando dessa desproporcionalidade, é isso. Você quer ser um bom espírito? Começa por não julgar. Eu vejo por mim, eu sou um homem de quase 50 anos. Quantas e quantas vezes, cara, eu batia no peito falando sobre determinado assunto que eu achava moralmente inaceitável, eticamente pouco, enfim, xinguei, critiquei um monte de gente, um monte de situações. E hoje eu percebo que existia ali alguma vírgula, algum aposto, entende? E mesmo assim, isso isentava a pessoa da responsabilidade? Não, mas poderia ter me colocado numa posição de não julgar, de não atirar pedra, não atire a primeira pedra, né? Aquele que nunca pecou. Então hoje a gente vive isso, quer dizer, o cara que prega o amor, que prega a benevolência, etc e tal, ele joga tudo por água abaixo nesse gesto de julgamento excessivo. Zé? Não, é só eu tô aqui imbuído ainda tive reunião de colegiada que estou imbuída do esquema. Só uma questão de caminhamento. Você vai falar do Kardec, você vai abordar o João de Deus, por exemplo, também ou nem? Não, eu não cheguei nem nesse ponto, porque eu Então tá achei bom. já que o fogo no parquinho ia Já era ser, suficiente. porque já era suficiente, até porque as pessoas estão comparando muito o Divaldo com o João de Deus, que é uma coisa completamente descabida e desproporcional. Uhum. Não existe essa comparação, né? E até porque o Estão João de mesmo? Deus. Hã? Estão mesmo? Estão. Rapaz. Por isso que eu estou dizendo, esse é o João de Deus, olha o João de Deus, então é a mesma coisa que o João de Deus. Então as pessoas estão colocando tudo no mesmo balaio. E isso é muito perigoso e irresponsável, porque assim, não são pessoas, né? O João de Deus, para começar, ele nem era espírita, ele nem se considerava, ele tinha uma mediunidade, né? Então a gente precisa dizer isso também, né? O Divaldo não, o Divaldo é sim um representante muito importante da doutrina, que tem grande obra dentro da doutrina, mas com essas falas ele acaba dando a oportunidade. Ah, mas a gente não tem que ligar. A gente tem que conversar assim sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que dizer, olha, o João de Deus não é o Divaldo é outra coisa. E aí é por isso que me move pensar, tá, e cadê a espiritualidade ali para ajudar o Divaldo, o senhorzinho velhinho que já está ali, né? Para poder falar, para poder ajeitar as coisas. Então, essa é a questão. Zé, desculpa, eu te cortei, né? Sidney? Vai lá, José. Não, já terminei, pode ir. Já tinha Tá. terminado, você levantou a Não, mão aí. eu acho que tem uma característica também que a gente deve levar em conta, no caso desse julgamento aí, que é a questão política da coisa, no seguinte aspecto. É a tal da preservação pessoal, né? Então, por exemplo, o Divaldo poderia ter tido a sapiência de não entrar nessa briga, nessa seara, por saber que estava mexendo num vespeiro. Essa é a atribuição política da representação pública dele, entende? No meu modo de ver. Então, por exemplo, não estou culpando ele, ou não estou jogando a responsabilidade para cima dele, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, você precisa, como um expoente maduro, né, que você vai aprendendo ao longo do tempo, você precisa aprender em quais brigas entrar, entende? E isso não isenta a proporcionalidade, a responsabilidade das outras pessoas. É só uma questão de saúde mental, né? Então, por exemplo, para mim é a questão da provocação, sabe? Eu
luto muito contra isso, porque às vezes você está fazendo na inocência e o outro entende como uma provocação, como um ponto de honra. E isso eu vejo, assim como você, eu vejo muito latente hoje em dia. Então tudo é questão de honra, né? Tudo é uma questão de matar ou morrer. É uma Mas, pena que a gente tenha vivendo extremados. mas assim, eu acho, Sidney, que eu acho não, eu tenho certeza que assim, o Divaldo ele foi claro na opinião dele. Ele não tinha nenhum, ele não deixou margem para que as pessoas pensassem que ele estava fazendo uma fala. Então, assim, a gente tá com o hábito agora das pessoas fazerem as coisas que bem entendem e dizer, ah, não, mas foi o outro que não entendeu, fui mal interpretado. E assim, não foi mal interpretado. Ele disse com todas as letras. Essa é a questão. Porque se fosse uma questão só de interpretação, a gente leva em consideração. Como o Zé disse, que eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, a temporalidade é uma coisa importante. Então, tem falas dele, e aí todo mundo foi cavar, entendeu? Essa é a questão. Foram cavar todas as falas dele. E ele tem fala muito preconceituosa sobre homossexualismo, sobre sexualidade, enfim, que você consegue entender dentro de um contexto. Mas essa é a questão. Você tocou num ponto muito claro. Ele precisava comprar essa briga, ele precisava entrar nisso, nesse momento da vida dele, né? Essa é a questão aí, né? Porque querendo ou não, ele leva a doutrina junto com ele. É lógico que não é a doutrina, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas a reputação, né? De coisas de pessoas que lutaram muito a ponto, e aí é um ponto do fogo no parquinho que daqui a pouco eu vou falar, das pessoas acharem que podem fazer também novas obras para dizer. E não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que conversar sobre, entendeu? Então, acho que é isso. Zé, se você quiser se colocar antes de eu passar para a próxima. Eu coloquei aqui no Google o Divaldo, mas assim, só para, de repente, quiser colar alguma coisa, assim, pegar uma colinha. Mas é a questão, assim, em que momento, vamos lá, qualquer um de nós, professor Divaldo, Chico, quem quer que fosse, fez curso de liderança. Não sabemos. Ou seja, ele tinha a noção que ele era um líder? Lógico que ele tem noção. Tinha, não tem? Lógico que ele tem noção, mas você não tá... ele teve o devido treinamento? Dois modos, eu estou pensando assim, eu me vejo aqui agora. Eu não fiz treinamento para assumir a chefia dele, porque eu estava chefe. Mas eu falo, estava, não sou. Eu falo, estou chefe. De repente, estava chefe. Fiz treinamento? Nenhum. Eu fiz um monte de besteira? Uma cacetada, ou seja, que dá vontade de pegar meu diploma e falar assim, rasgar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Nem parece que eu tenho diploma de mestrado, doutorado, eu tô falando umas besteiras que parecem assim, coisa de jardim de infância. Idem. Transpondo isso para o Divaldo, ele não fez curso de liderança, vamos dizer assim. Mas ele é um líder. Ou, melhor dizendo, ele está líder. Nessa encarnação, ele está líder. Mas é como o Sidney falou, somos seres humanos, lá atrás, eu pegando a fala dele, somos todos, inclusive Divaldo. O único cara que poderia chegar aqui, nós poderíamos perder, claro, você poderia perder a sua fé, nós todos, de repente fosse uma passagem evangélica de Jesus fazendo algo parecido com a fala do Divaldo. Aí a gente para, não, galera, vamos fazer outra coisa. Mas não foi Jesus que falou, foi Divaldo. Ponto. Então, assim, menos. Não vamos, assim, o cara era Deus, nem Jesus. É um cara, tem toda essa obra, tem todo aí sim, tem uma responsabilidade? Tem. Será que naquele momento ele tinha noção disso, ou tem noção disso, ou isso de repente é uma própria lição? Olha, Divaldo, precisa aprender a ser líder. Não é qualquer coisa que você tem que falar. Você pode ser o médium que for. Você pode ter aquela noção de benevolência que você tiver. Mas nessa, meu camarada, você falhou enquanto líder. Normal. É um aprendizado. É uma prova. Tá? Como todos nós que estamos aqui sujeitos a.